Então, o primeiro ponto, hoje, o maior conflito interno e que gera pouca saúde de quem trabalha dentro das empresas é a qualidade das relações. Como que eu me relaciono com o meu time? Se é aquele chefe em que é chefe, aquele que realmente utiliza ainda do chicote, uma coisa ultrapassada, aquele que manda, que aquele impõe as coisas, né? Que grita, que humilha, que não reconhece, que tudo que você faz não faz mais nada do que sua obrigação. Enfim, deixar de reconhecer, deixar de acolher, deixar de trazer pessoas para esse entorno dessa percepção única de integração e de qualidade das relações. Incrível. No século em que nós estamos, no tempo que nós estamos, Cláudio, ainda assistimos líderes oprimirem, pressionarem, humilharem. Claro que hoje existem meios legais para você seguir com isso, mas é impressionante o que a gente assiste hoje na qualidade de gestores e líderes pressionando isso. Aumenta o absenteísmo, a falta, começa a levar atestado um atrás do outro, começa a faltar, não engajo, minha produtividade cai. Todos esses fatores estão ligados à saúde mental no trabalho. Sim. Saúde mental no trabalho. Eu adoeço, né? E hoje com burnout, né? Isso e outras doenças relacionadas especificamente dentro do trabalho, faz com que muitos e muitos funcionários adoeçam. É um dos maiores motivos de afastamento hoje. É depressão. Agora, João, você vê isso acontecer mais nas pequenas e médias ou nas grandes? Principalmente nas grandes empresas. Né? Impensado nos dias de hoje, Cláudio, uma empresa grande, uma empresa média, eu diria uma empresa pequena, há um tempo maior, não se atentar a ESG, não se atentar a essa questão ambiental, social, né, que nós temos, e a gestão e a governança. Então, o social entra, a nossa parte entra justamente nessa parte social, para desenvolver a sustentabilidade, não só a sustentabilidade do ambiente. Aquela empresa que usa muita água, que não utiliza de uma energia limpa, enfim. Que as pessoas confundem muito, né? Existe. A sustentabilidade está. O meu time precisa ser sustentável. Aí entra a saúde mental no trabalho. O meu time precisa ser sustentável. Assim que eu consigo reter um talento, alguém que é incrível, por discussões, por conflitos internos, por fofoca, por acusações indevidas, por uma má comunicação, por uma forma de se expressar que gera ambivalência, a pessoa entende de uma maneira distorcida, começa a sentir mal nesse trabalho. E com isso, hoje, ainda mais da geração Z, né, que muitos... Me deparo com isso, Cláudio. Muitas pessoas chegam e falam, Paulo, eu não quero ser líder. É muito comum, pelo menos na minha época. Né? A ambição era a liderança, eu quero ser o chefe, eu quero me ver aquela pessoa com todo o status de gerência. Hoje, não. As pessoas querem um pouco mais de conforto, querem ficar na zona de conforto. Não. Eles querem ganhar qualidade de vida. Tá, sim. E nós não podemos confundir, viu, Cláudio, a zona de conforto com a qualidade de vida. A qualidade de vida, ela exige desafios, ela exige você alcançar metas, ela exige você ir se descobrindo e se reinventando, mas fazer isso sem adoecer. Então, uma linha tênue aí, então, para você... Muito tênue para trabalhar. Não, eu quero ficar numa situação confortável, mas eu sou cobrado. Como é que eu vou fazer isso? Exatamente. O exemplo, olha que interessante. A maioria dos argumentos, ele olha assim, eu estou vendo meu chefe. Meu chefe trabalha 12 horas, estou vendo que olheira, ficou afastado por depressão, teve crise de ansiedade, teve problema na família, separou da mulher. Por que eu quero ser líder? Se for para ser um líder assim, eu não quero. Então, essa geração B, ela vem com esse propósito. Eu me sujeito a ganhar 30%, metade do que eu gostaria de ganhar, mas para ter uma qualidade de vida melhor, para poder ter uma vida. A pandemia trouxe muito isso. E você vê que essa geração de agora, elas não estão preocupadas em ter, e sim no ser. Isso. Em melhorar essa qualidade. Né? De investir, sim, de correr atrás, de estudar, de me aprimorar, mas não permitir que eu adoeça. Mas você acha que isso, João, de alguma forma deixou as pessoas mais frágeis? Por não ter esse tipo de pressão igual... Eu me lembro, há 40 anos atrás, já meio falando da minha idade aqui. Sim. Fica à vontade, tamo junto. Aí nossos pais eram muito duros com a gente. Sim, e a gente pegava, levava uma chinelada, levantava e tava tudo certo. Entendeu? Vida que segue. Hoje não. Hoje, se você vai fazer isso com uma pessoa de 8 anos, que seja, a pessoa fica lá acuada, não brinca mais e tal.
Você acha que foi criado isso? O que você... como se explica isso aí, João? Você que tem experiência Sim. nessa área. Nós estudamos a fase dos desenvolvimentos, né? A fase do desenvolvimento em si humano. Cláudia, assim, como você acabou de dizer há pouco, utilizando o mesmo exemplo, é uma linha tênue. Particularmente, eu nunca atendi alguém, né, pelo pai ter segurado no ombro e falado firme com ela. Nisso nunca eu vi gerar um trauma. Agora, coerção, o grito frequente, sem falar do abuso e violência, né? Sim, isso sim. aí é uma outra esfera, mas é terrível isso. Então isso ocorre dentro das escolas, né? O bullying, que antes a gente brincava, falava uma série de coisas em que não percebíamos o quanto isso afetava. Nós estamos hoje num nível de depressão alto, nível de ansiedade, também não é à toa. Nós temos que investigar isso e colocar uma lupa nisso e perceber o quanto que esse tipo de situação que leva ao estresse reverberou no caráter, na formação do caráter dessa pessoa. Então, o pai ser duro, austero, cobrar, isso faz parte da função paterna, da função materna. Sim, eles são duas autoridades. Eu costumo dizer que pai e mãe é um lado muito romântico, né? Eles não são amigos do seu filho. Não existe pai e mãe amigo. Exato. É uma posição diferente. Que ele tem que educar. Sim, ele vai acolher o filho nas maiores dores, ele vai acolher a criança, né, em um momento difícil, o adolescente quando termina com o primeiro namorado, na ansiedade quando passar no vestibular, ele vai acolher isso, o pai vai fazer isso, mas a posição não é aquela de não frustrar. Uma das maiores heranças que os pais podem dar aos seus filhos é ensinar a aprender a se frustrar. Olha só, isso é importantíssimo, João. E hoje, pelo menos a juventude de hoje, elas não estão preparadas para isso, porque elas querem um resultado imediato. Exatamente. E isso vem ao encontro disso que a gente está falando, que é saúde no trabalho, porque as pessoas são contratadas para entrar numa empresa e pelo fato, às vezes, do chefe fazer uma cobrança daquilo que era para ele ter feito, tá? Sim, entendo. Ele absorve de uma forma negativa e acaba saindo da empresa. Sim. Isso acontece muito. Muito. Nem meu pai fala assim comigo, nem minha mãe fala assim comigo. Mas ele não sabe separar a parte pessoal da profissional. Exatamente. Esse é um dos trabalhos que a DEC faz. Né? Olha só, excelente. É dividir e tentar compreender. O que se discute são as ideias, não os homens. Exato. Falando de empatia. E muita gente não sabe o que é, muita gente confunde. É muito comum dentro do senso comum a gente ouvir. A empatia dentro da empresa parece alguma coisa que não tem nada a ver, parece uma coisa muito íntima, muito pessoal. E não é. Não é. Empatia, assim que nós pensamos em empatia, o que é mais comum de ouvirmos é o quê? Olha, a capacidade você tem de se colocar no lugar do outro. Empatia não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Olha só, pessoal, olha só esse toque aqui, hein? Tem muita gente aí que tá vendo a gente, ó, não sabe o que é empatia. Agora o João tá explicando aqui o que é, hein, gente? Sim. A empatia, da sua forma mais íntima e mais clara e mais empática, empatia é sentir juntos. Olha só. Eu jamais vou conseguir me colocar no seu lugar, Cláudio. Se você teve uma perda, está com uma grande frustração, eu não consigo me levantar dessa cadeira e sentar na sua. Bom, agora eu estou sendo empático com você. Não, eu não tenho a dimensão do que você intimamente está vivendo por uma perda, por uma tristeza ou por uma frustração que você tem. O que eu consigo fazer é me aproximar e vamos sentir juntos. Só que eu vou sentir do meu jeito. Enquanto você estiver triste ou acuado, eu não vou estar soltando fogos e sorrindo e sendo irônico. Eu vou sentir junto com você. Os sentimentos, a intensidade jamais será a mesma. O jeito do que eu estou sentindo é o mesmo. Jamais nós conseguimos nos colocar no lugar do outro. Exato. Isso é um romantismo, uma ingenuidade que é pregada dentro do nosso meio. E, João, pensando aqui, você falou até de filhos e falou de um líder. O que, assim, até para dar um insight aí para o pessoal que está em casa, como separar o trabalho da vida de casa? Do tipo, eu passei várias dificuldades aqui no trabalho e às vezes eu chego em casa, eu tô meio que agitado, às vezes meu filho vem me abraçar, eu não abraço ele de uma forma que ele merece. Como fazer essa transição? Eu cheguei em casa, respira e... Porque, você querendo ou não, a gente é um ser sensitivo, a gente tem emoções.
E para você baixar a emoção, às vezes, dependendo de como você saiu do trabalho, essa transição de trabalho para casa, Sim. O que você dá de conselho para as pessoas que estão em casa vendo a gente? Então, vamos lá. Vamos construir essa ideia juntos aqui, Cláudio, para a gente entender isso. Primeiro, quando você fala em emoções, nós não controlamos as nossas emoções. Não existe controle sobre emoções. Eu vejo muitas palestras, o pessoal falando, vem aqui, aprenda a controlar suas emoções. Isso é uma ingenuidade. Alguém que não estudou a segunda página do livro de neurofisiologia percebe que a emoção é algo que nos protege. Nós estamos aqui, se entrar um leão aqui, se alguém gritar, se o prédio começar a pegar fogo, eu vou dizer para você, não controle suas emoções, Cláudio. Não. Ela vem para nos salvar. A tristeza, a alegria, o medo e raiva, que são as 4 básicas. Estas emoções, elas não são controláveis, elas podem ser gerenciadas. Eu sei onde meu calo aperta. Eu sei onde eu posso explodir. Eu sei que quando mexem comigo desse jeito, eu sei que às vezes eu saio de mim, perco a cabeça, saio da casinha, como o pessoal diz. Então, sabendo disso, eu vou me preparar melhor para enfrentar. Isso é ter inteligência emocional. Então, quanto mais eu aprendo sobre como eu funciono, mais é a possibilidade que eu tenho de me gerenciar. Eu sei que vou lá na reunião com o Cláudio, ele vai tocar naquele assunto que é a pedra do meu sapato. Eu me preparo antes. Eu não sei se eu vou aguentar, vou falar um monte de verdade para ele. O pessoal já vai muitas vezes armado para vai. E você belisca, pronto. A reunião se perde em função de algumas questões que nós acabamos de dizer que pode ser levado para o lado pessoal e não para o mundo das ideias. Sim. Necessariamente, eu me preparo. Eu sei que ele vai falar sobre esse assunto. Eu sei que ele vai dizer isso. Eu sei que ele vai falar sobre isso. Eu sei que eu passei raiva da última vez. Eu sei que não me controlei da outra vez, mas deixa eu repassar isso. Deixa eu entender como isso aconteceu comigo. Por que isso aconteceu? Quanto mais eu exploro isso, mais eu me fortaleço para enfrentar isso novamente. Isso é ter inteligência emocional. Entendi. Então, dentro de casa também. O deslocamento, ou seja, um fenômeno que a psicanálise define como mecanismo de defesa que nós temos. Então eu chego lá, eu estou ouvindo do meu chefe coisa que eu não gosto, fico engasgado. Engulo um sapo amazônico, uma série de sapos. Chego em casa, o primeiro ato que me causa uma irritação, uma frustração, eu despejo, ou no meu filho, na minha esposa, no meu marido, ou em quem quer que seja, tudo aquilo em que eu não consegui e tive que reprimir no ato com o meu chefe. Que nem sabe o que aconteceu. Nem sabe o que aconteceu. Então, é simples de observar no dia a dia, quando você percebe alguém nervoso, alguém que está frágil, vulnerável, é quando você nota que a pessoa reage de um jeito desproporcional ao tamanho do problema. Aí você percebe que não é só aquilo, não é só aquele estímulo que causou tudo, tem algo por trás. Então, quando eu vou para casa, entendendo que, olha, é o meu ambiente de acolhimento, é o meu ambiente de restabelecer a minha energia, de ficar em paz, de brincar. Não quero nem falar de trabalho. Usufruir da minha intimidade. Este está sendo um dos grandes problemas do momento. Exato, separar o profissional do pessoal. Isso. Hoje isso está acontecendo mesmo, Cláudio. Google, mandar todos os funcionários voltarem para presencial, não faz isso à toa. Tem um motivo. Claro, e nós estamos falando de uma empresa absolutamente de tecnologia, Microsoft, entre outras. Só aqueles que são de outros países, outros continentes, mas demais todo mundo junto. E João, a gente precisa de contato das pessoas. Claro. Isto é fundamental. Existe o chamado... Estou falando do aspecto da ciência. Existe o neurônio espelho. Isso foi desenvolvido e descoberto há muito tempo, que é a base da empatia. Mas você vai desenvolver pessoas sem ter contato com pessoas? Exatamente. Isso é científico. Eu estou aqui de frente a você. Existe aqui no meu lobo pé frontal um neurônio que acende quando reconhece que eu estou de frente a outra pessoa. Sim. Sabe? Isto não acontece no mundo virtual. Exatamente. Porque grandes empresas de marketing e propaganda, vamos fazer um briefing, um aspecto da criação. Nós estamos aqui um provocando o outro. Você está aqui me provocando, por isso que eu desembestei a falar. Você está falando, eu também. Essa interação, porque nós estamos criando uma ideia juntos aqui. Isso é a interação. Então, como isso é difícil quando eu estou sozinho, dentro de um quarto que eu escolhi dentro da minha casa, para fazer um processo de criação. Quando é um trabalho de TI, exclusivamente voltado à tela, até eu percebo que existe... pode aproveitar essa questão do home office. As mulheres que tiveram filhos nesse período ajudou muito ordenando o seu trabalho, mas vem ocorrendo algum isolamento de alguns líderes, de alguns CEOs de alguma empresa, quando ficam absolutamente isolados dentro de casa. O contato com o time. É importantíssimo. Sentamos, conversamos, rimos, saímos para conversar, tomamos aquele cafezinho junto, tomamos aquela água, conversamos de assuntos informais, aquilo. Tudo isso nutre uma relação.
melhora. Exato, fortalece. Promove saúde mental no trabalho. Como um líder, como um empresário, não empregue, não ofereça apenas um emprego, não ofereça um meio de sobrevivência para alguém. Ofereça um meio de pertencimento. Entenda que esta pessoa, quando estiver dentro da sua empresa, sem pregação sobre vestir camisa, ela vai se vestir de uma maneira espontânea, autônoma. Empregue para desenvolver pessoas. Empregue para que você perceba como aquela pessoa entrou dentro da sua empresa e como ela está hoje. Empregue por um projeto, não apenas por dinheiro. Vem aqui que você vai ganhar isso. Aqueles que ainda têm este segmento, hoje, o SG, a sigla SG em si, o movimento social, o movimento ambiental, de governança, não é uma questão se eu devo entrar e conhecer SG ou não. É se eu devo ou não. É quando você terá que fazer isso. Quem sair na frente, quem começar a observar, respeitar as novas gerações que estão vindo, os transtornos mentais que ocorrem dentro de uma empresa, ocasionado por um líder que muitas vezes uma gerência fecha os olhos e deixa de observar o quanto mal aquela pessoa está fazendo para um time. As qualificações humanas valorizadas por uma empresa, entendendo, compreendendo, isto entra na planilha de produtividade.